gente querida, juntos aqui de novo no nosso Capelania Gente Cuidando de Gente. Meu nome é Ileni Vação, eu sou capelã hospitalar e também sou diretora da Associação de Capelania na Saúde e presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio, da IPB. Eu quero ler para vocês alguns versículos muito especiais e refletir sobre um tema lindo. Você vai ver um ministério maravilhoso entre pessoas muito simples que vão conhecer a Cristo através da mensagem levada, mas também das boas obras praticadas. Eu estou lendo em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Gente, o Senhor nos salvou através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Nos deu vida, vida em abundância, vida eterna e nos preparou para as boas obras que Ele tem para que façamos, para que vivamos o seu amor e atraiamos, através de tudo isso, as pessoas para adoração, o conhecimento e o louvor ao Senhor Jesus Cristo. Eu achei muito interessante, anos atrás, quando estava dirigindo um congresso lá ali no Instituto, perto do Hospital das Clínicas, e era o início da AIDS no Brasil. Então, eu trouxe várias instituições que estavam começando a trabalhar com vítimas da AIDS, usuários de drogas também, e um dos pastores que veio e nos trouxe uma das palestras, ele trouxe uma frase que impactou a minha vida. Ele falou assim: missões para-eclesiásticas são consequência de igrejas paraplégicas. Gente, existem tantas missões para-eclesiásticas porque as igrejas, as nossas igrejas, nem sempre têm a visão para o ministério além das suas portas, além das suas paredes. E eu creio que a prática das boas obras que o Senhor nos deu para que estarmos fazendo através da compaixão que Ele coloca em nossos corações. É missão da igreja, é missão de toda a igreja. E hoje nós vamos conhecer uma pessoa muito querida, que já tenho amizade há muitos anos e que está fazendo um trabalho maravilhoso com a Casa Cap, no Rio de Janeiro. É o Washington Campelo, que é também pastor e também capelão. Nós tivemos o privilégio de treiná-lo aqui em São Paulo como capelão hospitalar. Washington, como você está, meu amigo? Olá, boa tarde, Eleni. Que bom falar com você mais uma vez, bom estar aqui nesse programa aqui que alcança tantas pessoas aí na frente de cuidado, aqueles que carecem, né, de assistência. Muito bom. Deus nos abençoe no dia de hoje. Amém, amém. Washington, conta um pouquinho sobre você. Eu quero que você se apresente, fale da sua família, daquele tempo tão bom que a gente passou juntos fazendo os cursos de capelania em São Paulo, depois no Rio também. E depois vamos entrar no seu ministério de hoje, um trabalho lindo que você está fazendo aí. Conta pra gente. Então, eu sou
sou pastor batista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Atuo em capelania há 16 anos. A minha formação foi aí em São Paulo com a Eleni. E isso foi fundamental para a direção do nosso trabalho junto às pessoas aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos durante esse tempo todo dirigindo uma associação de capelanias evangélica aqui no Rio de Janeiro, onde o grupo que esteve aí em São Paulo, a gente desenvolveu aqui alcançando alguns hospitais particulares, que naquela época era muito difícil, né? Mas a nossa atuação significativa foi junto a uma das unidades do Instituto Nacional do Câncer, né? Na unidade HC, onde nós temos o nosso capelão Bruno Oliveira, parceiro nosso aí. E eu estou como pastor da Igreja Batista do Recreio há 5 anos e meio. Foi quando eu deixei de trabalhar na área de restaurante. Eu era um empresário na área de restaurante aqui no Rio de Janeiro por 2 décadas. Me aposentei e é onde pude me dedicar ao trabalho de pastoreio. E é esse tempo que eu estou aqui na Igreja do Recreio, toda a nossa bagagem de capelania, a nossa formação, a nossa atuação dentro de tais. Aqui eu recebi a incumbência de estar fazendo a gestão do Centro Social Casa Cap, e a gente tem atendido aí as pessoas. O trabalho de capelania aqui no Rio continua, nós somos um braço aí da Eleni aqui no Rio, e nós temos alcançado bastante gente aqui no Rio, na formação, na capacitação e na assistência dentro dos hospitais também. Que precioso! E foi muito bom receber o Washington, o Bruno, Isabel Lobato lá em casa. Exato. Também, em meio aos muito nossos cursos e congressos. Foi um tempo muito agradável. E vocês sabem que carioca é descontraída, brincalhão, foram tempos gostosos demais. E ainda recebendo alguém tão experiente na área de restaurantes. O Washington, quando nos levou lá para o Rio também, nós pudemos ir almoçar num restaurante chiquérrimo que ele estava administrando ali. Foi um tempo muito, muito especial. O Washington tem um barulho forte no fundo, eu não sei o que é. Não sei onde você está, agora melhorou. Beleza, acho que era aqui mesmo com a gente. Washington, conta pra gente como é que foi essa passagem do Ministério de Capelania Hospitalar, lá no INCA 4 do HC, para o Ministério da Casa Cap. Fala um pouquinho sobre a Casa Cap e assim, ele mandou uma porção de fotos para a gente estar passando aqui e nós vamos estar vendo e ele vai estar explicando logo à frente o que é o Casa Cap. Então, a minha última atuação na área de capelania hospitalar foi justamente ali junto à equipe multidisciplinar da Unidade 4 do INCA, sob a liderança do Bruno. A gente atuou ali durante 3 anos e meio. E como todo trabalho, a gente precisa dar um tempo por causa de tantas questões adversas, né, de terminalidade de vida. E nesse meu descanso e repouso da capelania hospitalar coincidiu da minha chegada à Igreja do Recreio como pastor. E eu vi, então, uma nova oportunidade de desenvolver a capelania, que seria a capelania social, né? Atendendo aquelas pessoas que necessitam, né? Nós temos aqui, no contexto da nossa cidade do Rio de Janeiro, muitas comunidades, e o centro social está próximo. O trabalho do Casa Cap, ele existe há 21 anos, mantido pela Igreja Batista Creio, no bairro de Vargem Grande. Ali dentro nós temos uma equipe disciplinar, conforme tínhamos dentro dos hospitais, e isso facilitou muito. A gente desenvolve um trabalho ali na área de oficinas, como é essa aqui, da escolinha do futebol, que está crescendo, os esportes, além das lutas marciais, tem o futebol. Na área médica, a gente consegue, dentro da nossa igreja e outras igrejas, profissionais de saúde que atuam como servos voluntários. E dentro da área de saúde, a gente tem conseguido um alcance muito grande, que vai desde nutricionista, que nós temos aí, nós temos 9 especialidades médicas, nós temos também
dentro da área de saúde, o alcance no atendimento da odontologia. Com isso, nós temos dentro do nosso centro social quase 200 crianças envolvidas nas atividades, e a gente dá o suporte de espiritualidade, que nós temos uma igreja dentro, e também damos o suporte na área de saúde e de educação também. Que lindo! E o que eu acho mais importante em tudo isso é que a Igreja Batista do Recreio, que está assumindo este projeto e está dando essa retaguarda toda, e isso é vital, é importantíssimo. A igreja ver como o seu papel, a área social também, além da pregação das boas novas neste ambiente, mas desenvolver tantas atividades nessa área social. Como é que é o apoio da igreja, o envolvimento da igreja nas atividades, Washington? Então, há 2 décadas, quando a Igreja do Recreio ela recebeu essa propriedade no bairro de Vargem Grande de 10 mil metros quadrados. Quem doou essa propriedade para a igreja exigiu, né, que a igreja usasse essa propriedade para o cuidado social das cidades em volta. E a Igreja do Recreio, então, já tinha um viés, né, de atendimento social da história dela, começou, então, a fazer esse desenvolvimento de trabalho. E nessas 2 décadas aqui do nosso trabalho, a igreja foi se aperfeiçoando e entendendo que o trabalho da expansão do evangelho não consiste somente na palavra de púlpito, mas também levar o evangelho e levar o pão às pessoas. E quanto mais a gente se envolve, a gente vai vendo que as dificuldades entre as cidades, as comunidades próximas a nós são muito grandes. E é muito bom a gente ter uma igreja com essa visão, onde dá todo o apoio, toda a liberdade, e nós conseguimos alcançar. Contamos também, como está aí, no capelão, né, de uma associação de médicos cristãos, que alguns médicos da nossa igreja fazem parte. Isso nos facilita muito. E há 1 década nós temos conseguido desenvolver esse trabalho também na área de saúde, que é muito difícil a gente conseguir a permanência de servos da área de saúde, e nós temos conseguido isso. Preciosíssimo. Gente, nós estamos conversando aqui com o pastor Washington Campelo, da Casa Cap, da Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. E eu quero lembrar você que você pode ter contato conosco, conversar conosco através do chat no programa. Então escreva, fale de onde você é e se comunique conosco aqui. Nós teremos prazer em ler a sua comunicação, as suas sugestões, as suas perguntas e conversar com você, tá bom? Gente, é um ministério lindo, 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 e junto às comunidades ali do Rio de Janeiro. Washington, conta pra gente esse papel com os médicos de Cristo. Você hoje está também trabalhando bem perto dos médicos de Cristo, não é isso? Exatamente. Essa Associação de Médicos de Cristo eu conheci sendo convidado para ser um palestrante no congresso anual deles, onde eu estive falando sobre espiritualidade e saúde, lá em Curitiba, pelos 10 anos de organização da associação. De lá para cá, eu tenho estreitado a minha atuação junto a eles. Hoje eu estou como líder do grupo de trabalho aqui no Rio de Janeiro. É uma associação que tem todas as capitais e as grandes cidades do Rio de Janeiro. O foco dessa associação são os profissionais de saúde evangélicos, não somente médicos, mas todos os profissionais de saúde, focando sempre na assistência em viagens missionárias, mas também no pastoreio e monitoramento dos estudantes de saúde dentro das universidades. Que lindo! Os estudantes, os residentes da área de saúde poderem ter essa experiência com o povo na aplicação daquilo que eles estão aprendendo e ter um retorno
deste povo é muito importante, porque eles vão ser profissionais muito mais completos, vão ver a pessoa por inteiro e por serem cristãos, né, vão poder aplicar o evangelho ali de uma maneira tremenda. Lindo, lindo, lindo. Ótimo. Washington, conta para a gente mais um pouquinho sobre as atividades. Eu vi que vocês têm atividades também de doação de cestas básicas, de alimentos, até de frutas, legumes e verduras. E nós vamos passar um videozinho que você mandou já já, mas conta para a gente um pouquinho sobre isso. Então, o trabalho do Casa Cap, desde o início, além da evangelização e da assistência, a gente tem conseguido e mantemos isso, a parceria com alguns comerciantes que nos apoiam, e nós recebemos uma doação significativa de legumes, verduras e frutas. Nessas 2 décadas de atuação, nós procuramos novos parceiros, e também dentro da igreja nós recebemos apoio dos membros da igreja, como também da direção da igreja, e para atender também com cestas básicas. Então nós temos uma ação muito bacana, que toda semana a gente se reúne, uma vez por semana na quinta-feira, a gente denomina culto da colheita, onde a gente faz a distribuição desses alimentos. Em março de 2020, com a vinda, né, da situação muito adversa, né, por causa do lockdown em todas as cidades daqui do Rio de Janeiro, também do Brasil e mundial, nós tivemos uma situação inusitada, né? As igrejas fecharam por causa do lockdown, e o nosso trabalho também do Casa Cap também precisou ser interrompido. Fechamos as nossas portas, mas nos deparamos com uma situação muito complicada. Se as pessoas passavam dificuldade por causa da situação econômica que a gente estava passando, e isso foi muito acentuado com o início do lockdown. As pessoas próximas a gente passaram a enfrentar o desemprego, e a sua assistência foi assim, numa situação muito complicada. Nós procuramos um sítio, um membro da igreja nos cedeu um sítio, e passamos a receber as doações ali. E a gente agora tinha uma nova situação. Se antes a gente recebia as pessoas para vir buscar as doações conosco, a gente não tinha mais isso, e a gente passou a fazer e a ter uma nova estratégia. Recebíamos a doação e passamos a fazer o atendimento domiciliar. E foi bem interessante, Eleni, porque a gente, antes da pandemia, a gente recebia semana em torno de 300 a 400 quilos de verdura, legumes e frutas, para atender uma demanda localizada em nosso bairro, que é Vargem Grande. Mas durante a pandemia, onde teoricamente a situação ficou bem incomum, conseguimos, pela graça de Deus, em poucos meses, no julho de 2020, nós passamos de 400 quilos de alimento e começamos a receber mais de 1,5 tonelada de alimentos vindo de vários doadores, amigos do Casa Cap. E com isso nós conseguimos não atender somente as demandas localizadas de Vargem Grande, mas conseguimos atender vários bairros da nossa cidade. Passamos de 40, 50 famílias semanas, e passamos a atender 150, 180 famílias semana, incluindo igrejas e organizações sociais também. E Deus tem abençoado e temos mantido não só o recebimento dessas doações, como também o envolvimento de servos voluntários junto a nós aqui atuando. Que coisa incrível, gente! Mais de 1 tonelada de alimentos. Que coisa maravilhosa! E eu imagino que essa situação de se doar e doar dos seus bens também para que o projeto pudesse dar continuidade, também deve ter mudado o coração da igreja, dos membros que participam. Fala um pouquinho sobre isso, Washington. Então, a gente estava numa situação extremamente incomum. Em março, na segunda quinzena de março de 2023, a orientação que todo cidadão
do nosso país recebia era ficar em casa e não sair de casa. E nós estávamos com esse desafio das famílias que estavam pedindo ajuda que normalmente a gente atendia. E creio a decisão de não suspender o atendimento a essas pessoas e famílias em vulnerabilidade social. O nosso desafio como gestão lá no Casacap era fazer como ser, de uma maneira efetiva, fazer a doação chegar até as pessoas, já que não era permitido ninguém circular na nossa cidade, estar dentro da propriedade que foi cedida por nós. Então, a gente viu o agir de Deus. Em meio ao medo, em meio a tantas notícias de impossibilidade de contato com pessoas, nós começamos a receber servos corajosos e tendo entendimento que para atuar no reino de Deus existem aqueles que precisam. E assim, de uma maneira extraordinária, nós começamos a receber esses servos em nossas propriedades. Hoje, durante aquela época de março de 2020, durante todo o período de 2021 e nesses meses de 2022, nós temos uma média de 45 voluntários semanas com a gente. Contando os 2 anos, nós já passamos de 200 pessoas disponibilizando, servindo e atuando aqui conosco. E o interessante, Eleni, é que quanto mais demandas que a gente recebia, nós tínhamos uma grande preocupação. Como atender demandas de bairros vizinhos e às vezes longe do nosso, sem deixar de atender aos nossos domésticos da fé, que dentro da igreja também tivemos situações de dificuldade. Isso ia faltar. Mas uma coisa que nós aprendemos e Deus mostrou que quanto mais a gente sinalizava em ajudar aqueles que precisam, mais a provisão de Deus aumentava para nós. E por isso que nós passamos de mais de 1 tonelada de alimento e temos sido assim. Continuamos ainda atendendo todas as demandas localizadas próximas a nós em Vargem Grande, como atendemos outras regiões da nossa cidade. Nós hoje estamos atendendo a 25 municípios da cidade do Rio de Janeiro. E no ano de 2022, Eleni, na semana agora, ontem, nós recebemos, junto com Cesta Básica, junto com Cesta Verde, nós chegamos a quase 2 toneladas. E o interessante também, é bem bacana, houve um movimento muito grande no meado de 2020. As pessoas querendo ajudar, sensibilizadas pela tragédia que a gente estava passando. Foi muito interessante que no mês de abril, na época da Páscoa, com os comércios e shoppings fechados, nós fomos procurados por um gerente de uma grande rede de supermercados, perguntando se a gente aceitava doações de ovo de Páscoa, porque eles tinham a ideia de estarem fechados por algumas semanas em março. E chegou em abril, foi identificado que esse tempo de fechamento do comércio seria prolongado e eles tinham de dar destino ao estoque da loja. E nós fomos consultar se a gente aceitaria alguns kits de Páscoa. E nós prontamente aceitamos as doações. Para nossa surpresa, a quantidade que chegou de ovo de Páscoa foi coisa extraordinária. Atendemos durante 3 semanas 150 famílias, além da Cesta Verde, além da Cesta Básica. Na época de Páscoa, nós chegamos, cada família recebeu 4 ovos de Páscoa grande, pequeno. E a gente viu o início da provisão de Deus naquele ano de 2020. A gente levando valorização de vida, dignidade às pessoas. Nossa, encantador ouvir você falar sobre esse ministério tão frutífero. Não tinha ideia que vocês estavam alcançando tantas outras cidades também, localidades, além do trabalho localizado da igreja no Casacap,
Deus tem multiplicado isso de uma maneira linda. Sabe que do tempo do início da pandemia também, pensando em cozinha, né, que você já tem muita experiência, mas nós pudemos estar ajudando ali os profissionais da saúde nos hospitais, porque tudo foi fechado, lanchonetes e tantos locais ao redor dos hospitais onde nós trabalhamos, e um chefe de cozinha pôde ir lá para a Casa do Aconchego, utilizar quantas doações nós recebíamos e recebemos, e fazer marmitas para os profissionais da saúde, levamos para todos eles nos hospitais com uma palavra junto. Então, como foi importante esse tempo e esse trabalho ali também. Eu queria assistir um pouquinho do vídeo que você mandou. É um vídeo curtinho, para daí a gente continuar conversando. Ok. Hoje estamos aqui no CasaCap, o Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro, e a gente vai mostrar um pouco para você do que a sua oferta é capaz de fazer aqui nesse lugar. Sua contribuição, seu dízimo abençoam milhares de vidas aqui em Vargem Grande. Vem com a gente! Essa daqui é a Casa Verde, onde acontecem os atendimentos médicos, odontológicos e auriculoterapia. Olha só! E aí, você gostou do que você viu? A gente convida você então a se mobilizar para ajudar aqui também do CasaCap. Você que quer ser voluntário aqui, toda quinta-feira o pessoal está aqui para fazer as cestas básicas, as cestas verdes e ajudar muita gente aqui na região de Vargem Grande. Participe, faça parte dessa mobilização. Vem para o CasaCap! Maravilhoso, não é, gente? Se cada uma das nossas igrejas se mobilizasse para fazer um trabalho semelhante no seu bairro, não existiria mais gente nas ruas, pessoas passando fome, necessidades físicas também, de tratamento de doenças. Nós poderíamos fazer um trabalho maravilhoso e, com isso, impactar toda a sociedade com as boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. Quantas vezes nós passamos ao lado de uma pessoa caída no chão, dormindo ali com a cabeça sobre uma pedra, e nós falamos, coitado, mas também alguém deveria fazer alguma coisa. Gente, nós perdemos a oportunidade de servir, de ser agente transformador da sociedade. Nós temos recursos e o Senhor abençoa as obras das nossas mãos. Como Washington estava dizendo, quanto mais ele faz, mais doações recebe. Isso é lindo, é maravilhoso. Fico muito, muito feliz com esse programa onde a gente pode mostrar um trabalho tão bem feito, com tanto sucesso, que glorifica o nome do Senhor e abençoa as pessoas. Washington, meu maridão, Gavin Aiken, está escrevendo aqui para você. Um forte abraço ao meu grande amigo, bom, querido Gavin. Washington. Homem de Deus, mora no meu coração e não paga aluguel. Falei, o carioca é bom demais nesse papo. Isso. Eleni, eu queria ressaltar também que eu acho muito importante na questão das pessoas se doarem para o reino no serviço. Foi muito interessante que no primeiro ano a gente tinha assim, uma preocupação muito grande, né? De estar com os voluntários, servos junto com a gente. Existia um grande risco de contaminação e a gente sempre, na liderança do trabalho, a nossa equipe de liderança, a liderança da igreja,
sempre pontuava pela segurança das pessoas que estavam atuando conosco. E a gente sabe que o risco de levar uma contaminação para dentro de casa, e nós tivemos sempre obedecendo aqueles protocolos que tinham. Mas eu digo para você que no primeiro ano foi identificado uma coisa que foi bem nítida, muitas doenças nas áreas emocionais. E no final daquele ano de 2020, no início de 2020, ficou bem nítido para nós que, pelo cuidado que a gente estava fazendo e acompanhando a equipe de voluntários, de servos voluntários, a gente começou a identificar que a frequência deles, a permanência, eles estavam fazendo aquilo porque tem a identificação do dom de misericórdia, mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Nós começamos a identificar novos voluntários chegando e eles estavam vindo para dar um novo ressignificado na vida deles. Estavam dentro de casa, não estavam atuando em seus trabalhos por causa do lockdown, e a gente conseguiu identificar pessoas tratando a área emocional, servindo ali junto de nós. No primeiro momento, as pessoas estavam com saudade daqueles ambientes de culto, que não tinham, passou a ser a igreja virtual. E nós, antes de sair para distribuir os alimentos, nós tínhamos o nosso devocional e tínhamos o nosso momento de oração. E foi identificado entre os voluntários que eles falavam: pastor, é muito bom. Tantos meses da igreja fechada, eu consigo reunir aqui com os voluntários nesse tempinho de devocional, nesse tempinho de oração, eu mato a saudade de estar dentro da igreja. Essa foi a primeira identificação da gente, naquele momento onde não tinha um culto presencial, a gente, dentro de todas as normas de segurança, afastamento, a gente tinha ali o nosso momento de culto a Deus. E no início de 2022, começamos a ver pessoas que falavam que um dos motivos era dar alegria à sua vida, dar um significado à sua vida. Estava entrando em depressão e tinha ali como um momento de alavancar, né, a sua vida emocional. Terminamos 2022 da seguinte forma: pessoas começaram a relatar em suas terapias a frequência a um trabalho voluntário dentro do Casa Cap, e os profissionais de saúde, os terapeutas, psicólogos e psiquiatras, começaram a ver o benefício dos seus pacientes atuando como voluntários ali num trabalho de tanto significado. E no final do ano, então, nós começamos a receber pacientes encaminhados de alguns consultórios de psicologia, indicando o serviço voluntário como parte do tratamento de seus pacientes. Isso foi uma coisa assim extraordinária para nós. Que coisa, hein? Então, eles foram com a intenção de cuidar da sua saúde mental, né, e se doar. Exato, também, e foram ajudados grandemente pelo trabalho voluntário. E quando a gente vai vendo transformação de vida, quando a gente vai vendo alegria na vida do outro, pelo que a gente está fazendo também ali, nossa, é um santo remédio, é uma bênção. Sabe que eu estava conversando com um psiquiatra essa semana passada, e ele falou que durante a pandemia a ansiedade aumentou em 60% da população. Exato. E agora está começando a voltar ao nível de endemia, seria 30%, o que já é muito alto. Mas muitas vezes a gente acha que trancado dentro de casa a gente vai estar protegido. Exato. E quem nos protege realmente, além de todos os cuidados que devemos tomar, mas quem nos protege é realmente o Senhor. E que privilégio a gente poder agir, né, fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deixa eu ler para você aqui algumas pessoas queridas que estão escrevendo para a gente. A Dalva Souza Santos nos diz boa tarde, e a nós dois aqui, a todo o pessoal que está assistindo. A Cláudia Nascimento fala boa tarde, parabéns pelo trabalho realizado, pastor Washington, Deus abençoe essa feliz iniciativa.
O Luiz Henrique Alves dos Santos diz: parabéns, pastor Washington. A Cláudia Nascimento, da igreja, fala que a Igreja Presbiteriana de Rive, no Espírito Santo, desenvolve o projeto CARES, sob a coordenação do pastor Enis Lopes do Amaral, e vários profissionais voluntários das áreas da saúde e educação contribuem. Bênção! Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí também no Espírito Santo, através da Igreja Presbiteriana de Rive. Graças a Deus pela vida, pela visão de ministério que vocês têm tido. Graças a Deus. Washington, você falou sobre essa visita aos lares das pessoas a serem atendidas nesse tempo de pandemia. Conta pra gente como foi a recepção dessas pessoas, o que vocês puderam fazer nesses lares. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Dentro das comunidades, não existia, de fato, um grande medo, né? Ou pela ignorância das coisas, ou porque dentro das comunidades a realidade é um pouco diferente, né? O perfil das pessoas, das famílias atendidas por nós, era um perfil de 5, 6 membros, né, numa casa de 4x4, 4x8. Não tem como essas pessoas ficarem dentro de casa, então era uma circulação comum. Os nossos voluntários, por outro lado, eram pessoas que muitos não conheciam essa realidade. Então foi um grande desafio, né? As pessoas se colocaram mesmo serem disponíveis para servir a Deus ali. E foi um choque muito grande, né, das pessoas se aproximarem. No primeiro momento, as pessoas, a gente não conseguia dentro das comunidades, porque aqui no Rio de Janeiro são todas as comunidades que a gente tem acesso. E assim, a maioria, a gente marcava um encontro com a família na entrada da comunidade. Com o passar do tempo, e a gente os próprios voluntários foram conhecendo, ser reconhecido pela camiseta que a gente usa, né? Até essa camiseta aqui, ó, amo servir no Casa Cap, já foram perdendo o medo, a gente foi se aproximando das pessoas. E era bem interessante, né? Que a orientação nossa era orar com a pessoa, abençoar o lar da pessoa e fazer a entrega. No nosso contato, tudo pela internet e sempre pelo WhatsApp, a gente já dava essa orientação e pedia para a pessoa sinalizar se aceitaria uma palavra, se aceitaria uma oração. Então o voluntário ia com a identificação da família, o endereço e já sinalizado que ela aceitaria ou não oração e uma palavra de ministração. E com o decorrer do tempo foi bem engraçado, porque as pessoas dando o retorno para a gente, né, as famílias atendidas, elas falavam assim: ó, pastor, muito obrigado pela cesta básica, muito obrigado pelo chocolate, muito obrigado pelo kit de embelezamento. Foi bem interessante que nós recebemos de uma indústria de beleza, shampoo, condicionador, massageador facial, né? E a gente deu um kit de embelezamento para as pessoas. E aí as pessoas falavam: olha, eles me deram tudo isso, mas o voluntário não orou comigo. E as pessoas pediam essa oração, era muito interessante. Aí eu, na semana seguinte, eu falava: gente, tem voluntário que ainda tem um receio, a gente vai se adaptando, vai se aperfeiçoando, e isso era bem interessante, a gente ter essa devolutiva. Mas nesses meses todos foi bem interessante. São várias histórias interessantes. Nós tivemos assim, quem está acostumado no ambiente de hospital, naquele primeiro momento, muitas cirurgias foram suspensas, muito tratamento, né, de doenças graves foram interrompidos, porque os hospitais estavam concentrados no atendimento a pessoas com Covid. Então, a gente se deparou com uma situação muito complicada. Encontramos uma família numa comunidade chamada pequena, César Maia, uma senhora com seus 60 anos, estava no meio do seu tratamento oncológico e ela morava com seu filho, que era enfermeiro, e ela tinha um tratamento na unidade onde o filho
trabalhava. No mês de agosto de 2020, esse filho enfermeiro veio a falecer por conta da Covid. Ela, então, teve de ir morar com uma filha menos assistida e veio morar dentro dessa comunidade César Maia com um tratamento interrompido. Imagina a situação, né? Então, nós começamos... Esse era um tipo de situação que a gente tinha um monitoramento via WhatsApp, e uma vez por semana, uma vez por quinzena, a gente levava os legumes, que era muito importante para ela, e dávamos uma palavra de consolo. Aí tem a nossa formação de capelania, que a gente fez um treinamento com a nossa equipe, e foi muito natural vir essa pessoa a se converter. E aí a situação que a equipe de voluntariado trouxe para a nossa liderança. A Dona Maria se converteu, ela não anda mais, ela fica na sala dela, não tem condições, é dentro de uma comunidade, difícil de chegar com carro, a gente leva a sacola até lá, e ela deseja batizar, e ela quer se batizar. E a gente teve de desenvolver toda uma estratégia, aí de novo a nossa formação em capelania dentro das demandas de hospital. E no momento do batismo, que nós adaptamos toda uma situação dentro de uma casa de comunidade, batizamos aquela senhora, a sua filha e os 2 netos, no momento do batismo, vieram entregar a sua vida a Jesus, né, e se converteram também. Né? Hoje essa família frequenta a igreja que nós temos dentro do Casa Cap, continua. Essa senhora veio a falecer no final de 2021, mas você vê uma situação que o nosso voluntário, o nosso servo, eles encontrando situações muito adversas, né? E a gente vê o evangelho entrando e restaurando as pessoas vendo na gente o nosso cuidado, sempre priorizamos dar dignidade a essas pessoas, né, respeitando, né, a questão de religiosidade dela, orando. E hoje temos sons que quando a gente entrega para uma casa, os vizinhos sabem que é oração e se aproximam da gente também, entendeu? Há uma outra situação, ele muito engraçada, com legumes e frutas. No finalzinho de 2020, logo o primeiro ano, próximo ao Natal, os doadores que fornecem frutas para a gente, eles doam frutas da época. Então, assim, é bem bacana que no Natal a gente tem figo, tem ameixa, e a gente conseguimos, né, nesse dezembro de 2020, dezembro de 2021, dar uma ceia de Natal para cada família assistida. Até porque algumas células da nossa igreja fizeram doação de proteínas, aqueles frangos grandes de 3,5 kg, e nós demos a cesta básica, a cesta verde e proteína em forma de frango. Um voluntário nosso, ao entregar as cestas, uma criança de 5 anos, ao abrir a cesta, ela fez uma festa, né? E falando assim: mãe, tem melancia que o Casa Cap mandou pra gente, tem melancia aqui dentro. Então, assim, a gente vê umas coisas bem simples, né? E a criança de 5 anos associando ao trabalho que a gente faz, a alegria, né? E nos kits de embelezamento também foi bem interessante. Julho de 2020, as pessoas mesmo dentro de casa, nós chegamos com shampoo, condicionador, creme de massagem, sabonete, desodorante para as pessoas. E nas devolutivas, uma mãe falou assim: Pastor Washington, muito obrigado pela cesta, mas quando eu vi aquele shampoo e aquele condicionador, o creme de massagem, eu estou 2 meses sem lavar meu cabelo e fazer escova. Eu não saio nem na rua. Eu nem quis a cesta. Eu passei a noite toda lavando, massageando e fazendo escova minha e das minhas 4 filhas. E amanhã nós vamos poder sair toda a prosa aqui na comunidade, Casa Cap, e aos doadores lá. Então a gente vê, às vezes a gente tem uma doação e a gente não entende o alcance daquilo na vida da pessoa num momento tão adverso. A gente levar a esperança, a alegria,
restauração de significado de pertencimento a uma sociedade, entendeu? É incrível, né? Porque uma coisa tão simples que nós normalmente temos em casa para usar todos os dias, se precisar, mas tão raro. A mãe, 4 meses sem lavar a cabeça, né? Sem poder uma situação cuidar difícil, das filhas. né? Que coisa! E como isso ajudou a promover a dignidade. Ela teve alegria em poder cuidar de si mesma, das filhas e sair de casa. Quanta coisa importante, gente, em quantos detalhes. Gente, a Marli Batista fala assim, uma bênção esse trabalho. Ela está em Itajubá, Minas Gerais. O Alcindo Franco fala, parabéns, pastor Washington, Deus abençoe seu trabalho. A Delva Souza Santos diz, parabéns, pastor Washington, trabalho muito bom. Deus continue abençoando a você e a esse ministério e a sua vida. E o Claudinho Araújo também dá parabéns, querido. Isso, muito Washington, bom. Você precisa vir aqui treinar o nosso pessoal nas igrejas aqui de São Paulo também. Bom. Vamos combinar. Nós teremos agora, na semana que vem, gente, já está aí em cima, o nosso congresso do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o Washington, se Deus quiser, estará aqui conosco também, e logo, logo nós teremos um trabalho só com ele, só uma oficina dele para nos ensinar a trabalhar. Mas neste congresso nós estaremos abordando várias áreas de capelania, em todo o local você vai poder ver isso. Pode pôr o vídeo. Você já descobriu qual é o seu ministério? Então venha ao primeiro Congresso Nacional do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da IPB. Aqui você conhecerá a capelania na área empresarial, hospitalar, entre pessoas com deficiências, moradores de rua, nas escolas, em qualquer lugar. Você será muito abençoado. Inscreva-se já, de 5 a 7 de maio, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu conto com você. Você viu que está pertinho e você tem um tempo assim muito curto para você se inscrever. Nós vamos estar televisionando também a parte da manhã do congresso nos dias 5 e 6 e a parte da tarde no sábado. Mas as oficinas nas áreas empresarial, hospitalar, entre moradores de rua, entre asilos, empresas, motoqueiros, é muita coisa boa, com preletores excelentes, experientes nessas áreas. Você não vai poder ver se não estiver aqui presente com a gente. Então, 2 coisas. Se você puder, inscreva-se rapidinho. Tem aí o nosso site para você fazer a sua inscrição. R$150, muito barato, incluindo já 3 almoços. E se você não tiver como vir, assista na sua TV IPP, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelo YouTube, parte do nosso congresso nos dias 5 e 6 de manhã e dia 7 à tarde. Quero muito que você seja impactado e ajude a impactar a sua igreja, desacomodar as pessoas que ficaram tão acomodadas e às vezes nem querem voltar ao encontro presencial da igreja aos domingos, às outras atividades, porque tem medo ou realmente se acomodaram durante a pandemia. Então, gente, você precisa assistir esse congresso porque vai valer a pena. Washington, sabe que nós temos tido um trabalho muito interessante também e precisamos ampliar esse trabalho,
na Igreja Presbiteriana Central de Guarulhos, aqui em São Paulo, com uma das nossas capelanias hospitalares. Sabe que o pessoal do serviço social passa para a capelania as famílias mais carentes, das crianças que estão recebendo alta, e então essa igreja que foi treinada por nós na Casa do Aconchego, nos cursos de capelania também, elas vão fazer essa visita domiciliar, levantar as condições da família em todos os sentidos, começam a ministrar as famílias ali e depois convidam essas famílias para irem à igreja como família inteira, uma vez por mês, para receber cesta básica, participar de um bazar, ter uma escola dominical, um culto, aconselhamento bíblico, e o trabalho tem crescido, graças a Deus, e o reflexo na igreja, a igreja ganha, porque os membros se empenham em coletar todo esse material para estar doando, mas também eles têm que crescer espiritualmente, conhecer mais a palavra de Deus, para que possam servir a essas pessoas que vêm com os mais variados tipos de problema. Então, eu quero muito trazer você para cá, para que esteja nos ajudando a aprimorar e ampliar esse trabalho tão necessário. Washington, a gente quer ouvir mais notícias suas, mais histórias suas lindas. Olha, uma coisa bem interessante, que as pessoas que viam o trabalho acontecer, elas diziam, não, pastor, eu quero participar, mas eu tenho medo. Pastor, eu quero contribuir, como é que eu posso ver? Porque as pessoas, elas desenvolvem a sua vida cristã no reino. E o grande desafio nosso na liderança era a gente oferecer oportunidade para as pessoas. Foi muito interessante, um membro da igreja, ela muito preocupada com a mãe, que estava em torno de 75 a 80 anos de idade, ela percebeu que ela estava entrando num processo depressivo significativo, ela não tinha conseguido o atendimento psicológico para sua mãe, e ela vendo o nosso trabalho, e ela querendo servir, como ela trouxe a mãe para morar com ela, ela falou, pastor, eu não posso estar aí, eu não posso ter contato com as pessoas, eu não posso ir às ruas entregar, mas eu estou orando e estou querendo atuar. E assim, a gente tem que estar sempre na dispensação, sempre debaixo da orientação de Deus. E eu conversando com ela, a gente identificou que a mãe dela, durante muito tempo, trabalhou com corte e costura. E nos momentos que a gente tinha de aconselhamento pastoral, a gente teve uma ideia dada por Deus de envolver a mãe dela. Não sei se quem está assistindo, ou você, Eleni, vai lembrar que os primeiros meses da pandemia, a orientação era todo mundo usar máscara. E a gente não encontrava máscara em lugar nenhum. Elas se esgotaram no mês de abril e maio, era uma grande dificuldade, as indústrias não davam conta, quem tinha uma e começaram então a fazer as máscaras caseiras. Então, o que a gente fez? Com o passar do tempo, em poucas semanas, aquela irmã da igreja, ela convidou a mãe dela para confeccionar em casa, porque ela tinha todo o aparato de material, de máquina, linha, e ela então, assim, em poucas semanas, ela durante 4, 5 meses, ela sustentou o nosso trabalho, dando 200 e 250 máscaras que iam junto com as cestas básicas. E aquilo foi assim, extremamente significante naquela época, porque famílias, elas não tinham dinheiro para comprar comida, e muito menos máscara. E não era uma máscara da casa, eram 5, 6, que as famílias eram muito grandes. E impressionante que depois, eu recebendo a devolutiva daquela serva de Deus, membro da nossa igreja, ela falou, pastor, a minha mãe não só deu um ressignificado na vida dela, mas ela mobilizou todas as vizinhas do prédio a conseguir retalho, conseguir linha. Quem tinha máquina em casa começaram a costurar,
e ela então conseguiu atender toda a nossa demanda por meses em 2020, e a gente ficou por vários meses, até que no segundo semestre já todo mundo tinha acesso às máscaras. Então, assim, as pessoas querem servir, entendeu? E assim, e Deus coloca aquilo no coração da pessoa, e a gente busca de Deus esse direcionamento. A gente teve o tratamento daquela senhora, né? Nós tivemos a angústia da filha preocupada com a mãe dela, vimos uma demanda que a gente se deparava nos nossos atendimentos resolvida pela união de todos. Então, assim, como é importante para as igrejas se envolverem nesse trabalho. E isso se expandiu nas fotos que a gente dava, isso se expandiu para as outras igrejas. No final do primeiro ano, a gente mantém isso até hoje, não só a Igreja do Recreio, mas a gente trabalha em parceria com mais de 30 igrejas atuando na assistência desse trabalho de distribuição de alimentos, distribuição de máscaras, de proteínas, e assim, são histórias que a gente tem que marcam a gente, é só a questão de cooperação, de disponibilidade de estar com a gente, entendeu? É muito tremendo como vocês conseguiram. Eu brinco que a gente contamina as pessoas com o desejo Exato. de trabalhar em capelania, e você contaminou, graças a Deus, com o seu trabalho, muitas outras pessoas que viram como é bom servir. E muito interessante, essa senhora não só pôde ser ajudada, mas ela ajudou e muito. Muitas pessoas. E no relacionamento que ela promoveu também com as vizinhas, com as amigas, né? Ela viveu o evangelho ali de uma maneira muito linda. Que coisa maravilhosa. E voltando para o batismo daquela senhora, deixa eu só tirar uma peninha aí, tá vendo? Se fosse presbiteriana, seria muito mais fácil. Eleni, foi exatamente essa questão. Eu sou batista. E o voluntário nosso falou, pastor, o que a gente aqui? Eu falei, ó, agora vai ser batismo lá presbiteriana com a guia na cabeça. Foi o jeito, porque a casa era pequenininha. Nós falamos com a direção da nossa igreja, o importante era batizar. E foi assim, uma cerimônia muito bacana. Aquela pessoa estava enfrentando a perda do filho dela recentemente, vivendo com uma filha numa situação muito difícil. Ela compreendeu a mensagem do evangelho, entregou, e foi assim, uma entrega tão assim, genuína. Eu quero logo fazer tudo. Eu quero me batizar, quero pertencer a uma igreja. E aí ela criou uma nova demanda para a gente. Ela criou uma nova demanda para a gente, que nem todas as famílias têm um atendimento semanal, é quinzenal, de 3 em 3 semanas. Mas ela trouxe uma demanda para nós, que toda semana tinha de alguém, voluntário, servo, ir lá fazer um devocional, um culto na casa dela. E aí apareceu uma outra demanda, tivemos um pastor nosso, missionário, da nossa equipe, ele atua com a gente aqui, o pastor Antônio. Ele é professor de capoeira aqui no nosso centro social. Ele assumiu esse trabalho e acompanhou toda semana. Ele ia lá e acompanhava essa família, e no tempo do agendamento foi. Uma outra ilustração importante, Eleni, que eu acho assim, Deus sinaliza para a gente oportunidade. E muitas das vezes a gente coloca dificuldade. Uma coisa que foi bem nítida no primeiro ano, no finalzinho do primeiro ano, início do segundo ano, as pessoas tiveram de se adaptar a ficar dentro de casa. Normalmente, muitos trabalhavam, iam só para dormir, muitos trabalhavam em outras cidades, e com isso houve um movimento muito grande das pessoas melhorarem a infraestrutura em suas residências. E de uma maneira assim espantosa, a gente começou assim, quanto mais a gente mostra o trabalho, quanto mais a gente permite o trabalho expandir, as ofertas de ajudas são sempre grandes. É questão do Senhor, né? Eu comecei a receber muitas doações de eletrodoméstico, de armário, né, de roupas, as pessoas trocando aparelho de ar-condicionado, máquina de lavar,
pessoas trocando roupas dentro de casa. E eu parto do princípio, eu falo isso com a liderança dos nossos servos voluntários e também pontuo isso junto à direção da nossa igreja, que graças a Deus está sempre flexível a compreender as demandas. Eu falo o seguinte: se Deus traz a pessoa com doação para nós, a gente não deve dificultar, porque se Deus traz para nós a doação, Ele vai trazer a demanda de quem precisa daquela doação. É verdade. E graças a Deus, nós temos uma propriedade muito grande, são 10 mil metros quadrados, e a gente, no segundo semestre, as pessoas falam: pastor, por acaso, o senhor tem uma geladeira que a minha queimou aqui, porque é um abre e fecha. Eu falei: olha, você tem orado a Deus? Eu tenho aqui uma geladeira. Quando a gente levar a tua cesta, nós vamos levar uma geladeira para você. Pastor, eu estou sem televisão, a minha filha teve um neném, eu estou precisando de um berço. Pastor, aqui tem muitas enchentes por causa das chuvas. Dentro das comunidades, a gente não podia levar cesta básica com pessoas debaixo d'água. Teve situações, aconteceu em dezembro agora aqui com a gente, no Rio de Janeiro, aconteceu no início de março, a gente, em vez de levar a cesta básica, a gente levou colchão, cobertor, roupa de cama, eletrodoméstico, as pessoas receberam. Isso porque eu costumo aqui, Eleni, a gente ter uma frase, uma expressão, né? E isso eu repasso para os liderados nossos. Nós devemos estar aqui dentro da vontade de Deus, procurando em nossa mente ter, não atrapalhar o que Deus quer realizar. Amém. Foi da onde a gente tirou. Se Deus está trazendo as doações, vamos receber. A gente não sabe, Ele vai sinalizar para onde a gente vai mandar essas doações. Amém. Washington, tem tanta coisa para a gente conversar, mas pena que o nosso tempo acabou. Claro, muito obrigada. Vamos continuar em outros encontros, tá bom? Amém, que o Senhor continue abençoando muito o seu trabalho e todas as pessoas a quem vocês têm servido também, que possam continuar a enxergar Cristo através das suas vidas. Amém. Gente, até o próximo. E muito obrigada, Washington. Valeu, Deus fica com Deus. Um abraço, um beijo no coração. Para você também. Tchau, tchau, gente.